Evangelho de João, capítulo 12. Leitura do texto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: "Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres?" Ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: "Deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão." Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele clamando: "Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel." E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito: "Não tema, filha de Sião, eis que o rei está vindo, montado no filho de jumenta." Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: "Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele." Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: "Senhor, queremos ver Jesus." Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: "É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente para este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome." Então veio uma voz do céu: "Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei." A multidão que estava ali e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: "Foi um anjo que lhe falou." Então Jesus explicou: "Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim." Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: "Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem?" Jesus respondeu: "Ainda por pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz." Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: "Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?" Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: "Cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados."
Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. No capítulo 12, estamos falando da mesma família descrita no 11, ou seja, Maria, Marta e Lázaro. Contudo, agora o contexto é uma ceia com vários convidados. Maria ungiu o Senhor Jesus em sinal de honra e adoração, e usa para isso um frasco de perfume de nardo. Um frasco devia ter uma quantidade não maior que 350 gramas, mas como tratava-se de algo muito raro, importado da Índia, seu valor era algo equivalente ao salário de um trabalhador por 300 dias. A ação de Maria demonstra um ato de rendição aos pés do Senhor Jesus, bem como reconhecimento de que ela sabia que estava diante do Messias, do ungido de Deus, e também era um ato de purificação que apontava para a morte de Jesus. Além disso, outro gesto dela foi o de enxugar o perfume com os próprios cabelos. Isso também denota humildade e devoção, pois era raro uma mulher judia se apresentar em público com os cabelos soltos. Atitude essa que poderia inclusive ser mal vista por alguns. Mas isso evidencia que Maria não estava preocupada com o julgamento dos presentes, mas sim em agradar o seu mestre. Essa passagem também é citada nos outros evangelhos, que citam que os discípulos ficaram indignados com o ato e que aquilo era um desperdício, e o dinheiro da venda do perfume deveria ter sido dado aos pobres. Mas é interessante que João cita nominalmente Judas em seu relato, e inclusive já revela o caráter dele, acusando-o como sendo um ladrão. Portanto, João denuncia que a intenção de Judas não era de caridade e sim de roubar a bolsa com dinheiro. Isso serve de alerta, pois hoje o mundo está repleto de vozes, por todos os lados e ambientes, de pessoas que levantam a voz e dizem que ajudarão os necessitados. Mas não são poucos os casos que se ouve de que, na verdade, o recurso que em tese seria para ajudar a quem precisa é desviado para o próprio bolso, assim como Judas fazia com a bolsa de moedas. Em seguida, João traz o relato sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Note que ele entra na capital religiosa de Israel montado em um jumentinho, e é recebido por pessoas que o saudavam com ramos de palmeiras. Na tradição cristã, comemora-se o Domingo de Ramos, que precede a Páscoa. Essa saudação com os ramos indicava simbolicamente uma vitória sobre os inimigos, e possivelmente era assim que o povo estava vendo aquele que ressuscitara Lázaro como um enviado de Deus e que os livraria do poderio e da opressão do Império Romano. Assim, estavam entendendo que Jesus seria o libertador político e militar dos judeus. Ouça o que eles clamavam, conforme o verso 13. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. É basicamente a citação do livro de Salmos, lá do capítulo 118, que se refere à vinda e à chegada do rei, do Messias, do Cristo. Contudo, o povo ainda não tinha entendido que em sua primeira vinda, o Cristo não viria em um pomposo cavalo demonstrando a força e o poderio militar sobre os inimigos de Deus, e sim com uma mensagem de paz e humildade, de modo a salvar os perdidos. Examine o que fala a profecia de Zacarias 9:9 sobre o Messias, sobre a chegada do rei que seria enviado por Deus, e compare com essa entrada de Jesus em Jerusalém. Diz assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Entenda, Jesus entrou de forma humilde e em paz. Depois, como veremos mais à frente nos próximos capítulos desse livro de João,
ele será encontrado sem qualquer defeito, como determinou que fosse o cordeiro da instituição pascual, lá do capítulo 12 do livro de Êxodo, do Antigo Testamento. E em seguida, ele seria sacrificado por meio de uma morte de cruz, como sendo um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provavelmente, houve grande frustração por parte dos judeus que receberam Jesus de forma triunfal, e quando notaram que não era aquele momento que Jesus enfrentaria Roma com a força militar, por exemplo, o abandonaram e inclusive contribuíram com o clamor popular para a sua crucificação. Até hoje, os judeus, com exceção dos judeus messiânicos, não consideram Jesus como o Messias, como o Cristo. Ele veio em sua primeira missão como Salvador, e a sua morte na cruz e a ressurreição dos mortos iniciou a sua obra redentora, bem como o julgamento e também o início da expulsão do mal deste mundo, conforme mostram os versos 31 e 33. Ouça as palavras de Jesus. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Porém, você cristão, lembre-se da esperança que a palavra nos traz com relação à segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda, ele virá como um leão e não mais como um cordeiro, para a última batalha contra as forças malignas deste mundo. Ouça 2 trechos do livro de Apocalipse, escritos pelo mesmo João que escreveu o evangelho que estamos lendo. No capítulo 5 temos o seguinte: Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Sim, ele virá como um leão. Ouça também o que diz o capítulo 9. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga o combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Você se recorda do capítulo 1 do livro de João, que estamos lendo, que dizia: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus? Aí está, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, Jesus. Diferente da primeira vinda, agora o texto mostra que ele chega em seu cavalo branco para combater com justiça. O seu manto ainda está com a mancha de sangue vertido na cruz, a qual ele foi morto como sacrifício pelo povo de Deus. O sangue do manto pode significar a vitória, o preço pelo qual Jesus pagou, pela minha e pela sua salvação. O capítulo 12 de João ainda mostra que Jesus é procurado pelos gregos, mostrando que os gentios, ou seja, o povo não judeu, já o via como um enviado de Deus, e isso demonstrava que a profecia estava prestes a se cumprir, e a crucificação se aproximava. Então, Jesus fala novamente de sua morte, a qual é o propósito central de sua primeira vinda para a glória de Deus e de seu reino, de modo a derrotar o mal desse mundo, por meio da salvação de todos os que nele crescem. Por fim, ouça novamente o que ele diz no verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Creia que Jesus é a única luz possível para que sejamos libertos das trevas desse mundo. Creia de todo o seu coração que ele já veio para que o reconheçamos como o Salvador da humanidade. E creia em sua segunda vinda. Eu diria, creia em sua breve segunda vinda. Concluindo, uma breve reflexão. Sobre o ato de Maria ungir a Jesus com um precioso frasco de perfume de nardo puro e em seguida o enxugar com os cabelos, podemos refletir sobre o que nós estamos oferecendo a Jesus. A Bíblia é explícita ao informar que o perfume era muito raro e também muito caro. Portanto, o gesto de Maria demonstra o seu desapego ao que é material e que ela não mediu esforços para honrar a Jesus ao ungí-lo com este produto. Já ao enxugar o perfume com os próprios cabelos, não era uma atitude comum e poderia até ser vista como inapropriada para o contexto e para a época. E aqui novamente Maria revela que absolutamente nada era mais importante para ela a não ser honrar seu mestre. Imediatamente após Maria despejar o perfume,
Começaram as críticas, inclusive vindas dos discípulos de Jesus. E certamente, o fato de ter secado com os cabelos também gerou comentários, pois considere que ela estava em uma mesa, possivelmente num banquete, com diversas pessoas ali. A primeira reflexão prática às nossas vidas sobre o texto é a seguinte: temos honrado Jesus da forma como ele merece ser honrado? O perfume usado por Maria tinha valor equivalente ao salário de aproximadamente um ano de trabalho. Então, para não falarmos especificamente do valor monetário, vamos falar do valor que o tempo tem. Ainda que você não tenha Jesus fisicamente em sua frente para despejar um frasco de perfume raro sobre ele, a pergunta é: quanto tempo de seu dia você usa para honrar a Jesus, para adorar a Jesus? Quanto tempo você fica em seu local secreto, seja no seu quarto ou em qualquer outro local, orando, agradecendo, adorando e conversando com Jesus? Reavalie suas prioridades do dia e priorize Jesus em sua rotina. Não de vez em quando, não de segunda a sexta-feira, mas todos os dias, de domingo a domingo. A comunhão e a intimidade com Deus é a chave para conhecer mais e mais de Deus e também de estabelecer um relacionamento sincero com o Criador. Outra reflexão é sobre o quanto você se importa com a opinião das outras pessoas quando está fazendo algo para Jesus. Para além da comunhão com Deus, por meio de suas orações diárias, Jesus lhe envia ao mundo para que você faça a obra dele na terra, qualquer que seja ela, mas em especial para anunciar o Evangelho. Ao fazer isso para a honra e glória de Jesus, é possível que você enfrente críticas e não se espante se vier de pessoas que se dizem discípulos do próprio Jesus, como aconteceu com Maria. Contudo, faça como ela e permaneça aos pés de Jesus, com foco total nele, dedicando o seu melhor a ele. E cuide para que a opinião alheia não seja um obstáculo que te paralise naquilo que Jesus chamou você a fazer. Ofereça a Jesus o melhor que você tem, pois certamente Jesus é o melhor que você terá nessa peregrinação chamada vida.